Fala, galerinha, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da China, né? Então, na página 51 do livro didático de vocês. Bom, então, dando continuidade a essa série de 6 vídeos de lição de idade 12, temos a China na página 51. Então, ali diz: a China, denominada Império do Centro, era uma das regiões mais cobiçadas pelas potências imperialistas durante os séculos 16 e 20. Várias nações imperialistas estabeleceram entrepostos em pontos do litoral chinês. Com o fruto desta exploração, ocorreram diversos movimentos e conflitos, entre eles a Guerra do Opópio. Em 1839 e 1860, a atuação dos Boxers, jovens nacionalistas que desejavam a expulsão de todos os estrangeiros do território chinês, em 1899 e 1901. A exploração estrangeira em território chinês somente foi finalizada com a Revolução Comunista liderada por Mao Tse-tung, iniciada em 1949. Em 1911, o imperador Puyu, integrante da dinastia Manchu, foi destituído por um golpe de Estado e a República foi proclamada. O primeiro presidente foi Sun Yat-sen, fundador do Partido Nacionalista, né, o Kuomintang. Na década de 1920, o Partido Comunista Chinês, o PCC, liderado por Mao Tse-tung, né, ganhou força, fato que não era aprovado pelos membros do Partido Nacionalista que governavam o país. A partir de 1925, quando Chiang Kai chegou ao poder, os membros do PCC foram perseguidos com estratégia de fuga dos ataques nacionalistas. Mao Tse-tung promoveu a longa marcha, caminhada de 9.650 quilômetros pelo interior do país, durante os anos de 1931 a 1934. Em 1936, o Japão invadiu o leste da China, levando os integrantes do PCC e do Partido Nacionalista a se unirem contra um inimigo comum. Então ali foi uma parte da união, né, desses dois partidos para lutar contra a invasão japonesa. Após expulsar os japoneses em 1945, os dois grupos voltaram a se enfrentar. Em outubro de 1949, Mao Tse-tung tomou o poder e proclamou a República Popular da China. Chiang Kai-shek fugiu para a ilha de Formosa, Taiwan, que é ali perto, na região, onde implantou um governo capitalista. Mao Tse-tung, com o intuito de implantar uma sociedade comunista, expulsou os estrangeiros do país, confiscou fábrica, promoveu ampla reforma agrária e acabou com os privilégios de classe. Em 1957, lançou o Plano Econômico, denominado Grande Salto em Frente, o qual visava a aceleração, crescimento da economia chinesa em pouco tempo, além de elevar a produção industrial. O objetivo era aumentar a produção de alimentos para sanar a fome da imensa população chinesa, que realmente era grande e é ainda. Os camponeses, os criadores de animais e os pescadores estabeleceram produções que bateram recordes. Entretanto, por falta de vias de escoamento, os alimentos apodreceram. Então pensem que eles conseguiram realmente produzir o que o governo esperava, só que não tinha como fazer essas coisas chegarem, esses alimentos chegarem até as pessoas. Então isso foi um fracasso também. Então o fracasso do plano levou Mao Tse-tung a culpar os trabalhadores, acusando-os de estarem corrompidos pela dinâmica capitalista. Com esse pensamento, voltou-se para as novas gerações. Segundo ele, a formação de uma sociedade igualitária somente se concretizaria com uma nova geração liberta dos vícios das antigas, né? Em 1966, pensando em atrair os jovens à causa socialista, Mao Tse-tung lançou a Revolução Cultural, com a qual pretendia apagar completamente os traços da ocupação imperialista e os hábitos burgueses.
A Revolução Cultural durou uma década e foi a fase mais radical de todo o processo revolucionário chinês. Nesse período, muitos chineses foram perseguidos e até seguidores mesmo do PCC estavam sujeitos a delações e à prisão e ao assassinato. A China permaneceu fechada para o mundo até 1980, com a morte de Mao Tse-tung. Em 1986, as novas lideranças foram estabelecendo as relações diplomáticas e comerciais com outras nações. Atualmente, a economia chinesa vem causando grandes transformações no cenário econômico mundial. Então, sim, ela vem causando muitas transformações, até porque ela é a segunda maior potência hoje econômica do mundo, ela está atrás dos Estados Unidos, mas segundo algumas previsões, em 2022, por exemplo, ela pode passar já os Estados Unidos se tornando a primeira potência mundial econômica. Então, assim, esse plano de aceleração, todo esse processo, né, claro que teve um custo para isso e com certeza a população foi penalizada e até hoje, né, essa visão que se tem de produzir muito, a qualquer custo, então tem um peso disso a nível de sociedade. Quando você se combatia muito o capitalismo, né, como era a China, e hoje você se torna um país extremamente produtivo, capitalista, onde a produção é vista em primeiro lugar, né? Então são coisas que entram em conflito mesmo com os ideais, né, de início dessa revolução. Bom, então assim, gente, nós vamos entrar no mérito de como tudo isso aconteceu e como a China chegou a ser essa potência, né? Porque a gente sabe que a situação precária desses trabalhadores, então tem várias circunstâncias também que não agradam, né, aos olhos do mundo, do modo geral. Tá? Bom, ficamos aqui então, a gente volta com a descolonização na África, que é o próximo vídeo nosso, tá? E daí dando continuidade a esse processinho de 6 vídeos aí. Beleza, gente? Um abraço a todo mundo e até o próximo.